Shabbat Shalom, Shalom Lekolam, Shalom Tzadikim, Shalom Mevorach Haverim. Sejam todos muito bem-vindos à instrução da Parashá da semana. Quem está assistindo a instrução junto conosco, ao vivo, e também aqueles que vão vir depois para receber a instrução de Kabbalat Torá. Nós nos encontramos na Parashá Vaishlechá. É uma Parashá que diz respeito à enviada de Yaakov, de mensageiros a seu irmão Esav, e também uma série de acontecimentos que tecem a história do retorno de Yaakov de Haran para a terra de seus pais. No resumo da Parashat, que pode ser encontrado em sites como Chabad, diz assim: o nome da Parashat Vaishlachá significa e ele enviou. É encontrado em Bereshit 32:4. Yaakov retorna à Terra Santa após uma estadia de 20 anos em Harã e envia anjos emissários a Esav na esperança de uma reconciliação. Vamos tecer um ponto aqui. Quando fazemos a leitura a nível de Pshat, a nível de lei, a nível literal, os mensageiros são sempre interpretados como servos de Yaakov. Eles são enviados a seu irmão, carregando presentes, carregando mensagens, para que amansassem o coração de seu irmão que havia se perturbado pelo roubo da bênção. Contudo, nessa interpretação de que o que são enviados são anjos emissários, condiz com o que o Zohar vai nos explicar sobre a Parashat da semana. Então aqui, já na interpretação do Chabad, que é uma interpretação essencialmente cabalista, uma vez que o movimento Chabad vem da união das três sefirot superiores da tríade mental, Chokhmah, Bina e Da'at, por isso Chabad, do qual nós temos o Tânia, que é uma grande expressão cabalista. Diz assim: mas seus mensageiros relatam que seu irmão prepara-se para uma guerra com 400 homens armados. Perdão. Yaakov se prepara para a guerra, reza e envia a Esav um grande presente, centenas de cabeças de gado, para apaziguá-lo. Naquela noite, Yaakov leva sua família e posses através do rio Jabok. Ele, porém, retorna e encontra o anjo de Esav, com quem luta até o amanhecer. Yaakov, na luta, sofre uma luxação no quadril, mas acaba vencendo o anjo, que lhe confere o nome de Israel, que significa aquele que prevalece sobre o divino. Aqui a interpretação de Kabbalah é um pouco diferente daquela que nós expressamos na nossa tradição. Contudo, fala-se ainda sobre a mesma coisa. O nível que nós vamos ver aqui, estamos vendo aqui, é um nível profundo de Kabbalah, mas é um nível mais relacionado ao Drash, mais relacionado à religião judaica. Por que o movimento Chabad diz que o anjo com quem Yaakov luta, na verdade, é um anjo de Esav? Perdão. Esav, como nós vimos nas parashots anteriores, ele é um símbolo da Gevurah, é um símbolo da força. Yaakov, segundo o Zohar, luta com Samael. Samael é uma expressão das forças caóticas, é uma expressão das forças de oposição, do Sitra Hará. Continuam cumprindo a missão de Hashem, que é a de nos servir de empecilho, servir de tentador, de opositor, de oposição, não como é Hassatan, mas como uma potência, a origem de todo mal. O Zohar não fala em Satan, não no sentido que dá a Samael. Satan é aquele sentimento opositor interno entre eu e você. Dentro de mim existe algo que se opõe a todo momento e é acusador de tudo aquilo que eu faço. Esse é o espírito de Hassatan. Já o espírito de Samael é uma força do próprio cosmos, da existência como um todo, que
está o tempo todo nos levando ao pecado. O Zohar nos fala sobre isso, já a partir do primeiro versículo, né, da Parashat Vaishlechá, dos livros do Zohar, ele diz assim: Yaakov enviou mensageiros, Bereshit 32:4. Rabi Yehudá começou a discussão com o versículo, pois ele dará ordem aos seus anjos sobre você para mantê-lo em todos os seus caminhos. Esse é o Terrilim 91:11, perdão. Ou seja, Salmos 91:11, né? Este versículo já foi explicado pelos amigos anteriormente. Quando o homem nasce, a inclinação ao mal entra com ele e constantemente o denuncia, como está escrito: o pecado se agacha à porta, Bereshit 4:7. Este pecado se agacha à porta, refere-se à nossa inclinação ao mal. E essa porta, literalmente, está falando do útero da nossa mãe, o nascimento que nós temos. Quer dizer, o mal está presente já no momento em que nascemos. O autor do Tânia, Walter Ebb, ele nos diz que, de forma simbólica, lógico, isso não quer dizer que realmente aconteça da forma física como nós imaginemos, mas quando o homem nasce, existe um pacto entre seus anjos e um deles, que lhe conta toda a Torá, lhe conta todos os mistérios, toca na sua boca, né? E por isso que a gente tem esse pequeno, onde cabe certinho o dedo acima do lábio, né? É uma explicação cabalista. Ele sela o nosso conhecimento do nosso destino, de todo o universo, e nós temos que aprender através da dualidade. A minha alma animal se propõe a me puxar para baixo, enquanto a minha alma divina se propõe a não se corromper. Ela faz a promessa a Hashem de, vou descer, vou experimentar a existência no mundo material, sentindo separação do Hakadosh Baruch Hu, sentindo a separação do Eterno, mas não vou me corromper com as coisas que me puxarão para baixo, porque sei que fazem parte desse teatro da humanidade que nós viveremos, então não pretendo cair nela. E a nossa força animal, a nossa alma animal, continua a desejar as coisas da matéria, mais comida, mais bebida, mais mulheres, mais festas e tudo aquilo que nos puxa para baixo. Então, no versículo 2 do Zohar, diz assim: Davi também chamou a inclinação ao mal pelo seu nome, e o seu nome é pecado, como está escrito, e meu pecado está diante de mim. É o Terrilim 51:5. Nesse Terrilim é onde existe aquela famosa frase, né, que nós sempre usamos, que é o Levitahor Berali Eloquim. Constrói em mim um coração puro, meu Deus. Essa construção do coração puro é justamente para que nós entendamos o que é o bem e o que é o mal. O Zohar continua dizendo assim: isso ocorre porque o mal tenta o homem todos os dias para que ele peque diante de seu mestre. A inclinação ao mal nunca deixa o homem, desde o dia do seu nascimento. A boa inclinação vem ao homem, mas somente quando ele busca a pureza. Quando o homem procura ser purificado, a inclinação ao mal é humilhada diante dele. E a direita governa a esquerda. Direita e esquerda, nós estamos falando da destra, da árvore sefirótica, e a sinistra da árvore sefirótica. A destra, nesse sentido, está falando para nós em relação ao eterno. Nós falamos na instrução de quinta-feira que, por exemplo, quando nós entramos no templo, os pilares de Boaz e Aquim estão invertidos para nós do que para aqueles que estão dentro do templo. Porque nós estamos entrando e aqueles de lá nos vêm de dentro. Assim, o que para mim está na direita como misericórdia, na do eterno se encontra como severidade. E o contrário também é verdade. Então, quando eu estou de frente a esses pilares, as colunas da direita ou da esquerda, confere pensar se eu estou a caminho ou se eu já estou dentro do templo. Isso é alegórico, tá? Não é literal. Então, quando ele diz que a direita, a destra governa a sinistra, está falando, então, a partir da misericórdia, de Rohma, da sabedoria, dominamos o lado
da severidade, o lado da inteligência fria. Tudo bem? Então, diz assim: e ambos, a inclinação para o bem quanto a inclinação para o mal, vigiam um homem por onde quer que ele viaje. Esta é a essência do versículo, porque ele dará ordem aos seus anjos sobre vós, para vos guardarem de todos os vossos caminhos. Se nós aprendemos alguma coisa nas instruções ao longo deste ano, do ano passado, dos anos anteriores, sobre o que é um malar para Kabbalah, é que ele não é um ser antropomórfico, assexuado, com uma túnica branca, uma lira nas mãos e asas. Essa é uma interpretação pueril do que seja uma força do Eterno, a qual damos o nome de Malar. Malalo, né? É possível pensar de forma mais próxima ao que sejam essas instruções divinas, a qual chamamos de anjos, como potências do próprio Criador, só que diminutas, têm características positivas e negativas, masculinas e femininas, mas elas estão unidas. É um pouco difícil de intuir isso, que exista um masculino e um feminino em algo só, porque nós estamos acostumados a ver essas duas potências separadas. E não é a unidade no sentido de não existência dessas potências. Elas continuam existindo, mas fazem parte dessa mesma expressão, ao qual chamamos anjo. Essa força do mundo de Yetzirah, o poder de formação, com instruções de Hashem para operar aquilo que lhe foi designado, está muito mais próximo de um procedimento matemático, de uma fórmula, do que talvez de uma entidade. Nós não estamos tentando transformar isso em mera matemática e profanar o que seja algo divino, tá? Mas é que, da mesma forma como a matemática, uma fórmula, tem um propósito e uma razão, e ela pode ser aplicada em vários problemas, ela continua utilizando aquela mesma fórmula e ela não pode ser mudada. Porque ao mudar-se, se alterar a estrutura dessa forma, ela perde a sua razão. Se nós mudarmos a fórmula de Bhaskara, a gente não encontra o resultado. Mais ou menos B, a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes A vezes C, né? Então, é preciso que a gente entenda essas potências que saem do Eterno, essas potências que são o próprio Eterno, só que de forma diminuta, como nós vamos ver alguns cabalistas utilizando os 72 nomes de Deus como os 72 anjos, pegam-se os 72 nomes, adiciona-se Yal ou El no final, e você tem lá Gabriel, Micael, e assim por diante, que são expressões de individualidade, mas ligadas ao todo. Por que é importante interpretar isso dessa forma? Porque quando nós vemos o Zohar dizendo que os anjos vão vigiar o homem para onde quer que ele viaje, como está escrito lá no Salmo 91:11, perdão, porque ele dará ordem aos seus anjos sobre vós para que vos guardem em todos os vossos caminhos. Nós estamos falando dessas forças que operarão conforme a sua natureza, mas se o homem está inclinado para o bem, aquelas duas essências, Nefesh Elokit e Nefesh Behamit, aquela voltada para Deus e aquela voltada para a matéria, se o homem consegue elevar a sua natureza animal ao ponto dela se sacralizar, se ele consegue elevar a sua natureza divina ao ponto dela não se misturar e não cair nas tentações da nossa alma animal, então até mesmo aquilo que parece mal nos prestará um serviço para o bem. Então é como uma pessoa que sente-se completamente prejudicada no seu trabalho porque perdeu um voo, e esse voo era muito importante para que ela chegasse para uma palestra, por exemplo,
e depois ele descobre que o avião acabou tendo uma pequena pane, teve que fazer um pouso de emergência e todos tiveram um grande susto lá dentro. Aquilo que parecia mal inicialmente tornou-se bom, porque ele, fora do susto, ainda tem condição de dar sua palestra. E estando nas suas faculdades mentais e tendo perdido o avião, já comprou uma passagem e foi de ônibus, por exemplo. Então, até mesmo aquilo que parece mal, nos prestará um serviço bom. Lógico que isso nós estamos falando de uma forma bem superficial. Se a gente for levar para o lado místico, por uma interpretação totalmente Masse Bereshit, o Eterno, no símbolo de Yaakov, que sabe de onde emanou, que serve de controle a si mesmo das suas potências positivas, das suas potências negativas, para que o universo esteja manifesto, sabendo que todas as coisas devem finalmente convergir para o bem, não o bem como algo bonitinho, algo perfeito, algo de luz, mas o bem como a fonte de qual tudo emana, que é Ensof, que é o único bom. E é o único bom porque é aquele que sustenta toda a criação, ele é quem permitiu que todas as coisas fossem ocultando-se delas, então é o eterno bom. Quão grande deve ser algo para se esconder totalmente de sua glória, totalmente, ao ponto de nos parecer até mesmo ignorar as nossas tentativas de louvor, de enaltecer o eterno, de fazer grandes orações. Ainda o Zohar vai nos falar sobre as orações nessa parashá, quando vamos interpretar o sequestro de Diná. Quão grande deve ser a glória daquele que se imiscui da sua própria glória. Eu não quero ser identificado como o criador de todas as coisas, eu não quero ser identificado como todo, como aquele que manifestou-se todas as coisas são, porque senão eu tiro o brilho daquilo que de mim foi manifesto. Então, quando nós vemos em Yaakov esse símbolo da estrutura das Sefirotes, de como ela funciona, nós estamos vendo esse Tiferet, essa luz central, ligando Shekhinah, Rachel, né? A Raquel vai ser um símbolo da Shekhinah. A Shekhinah, que tem essa essência feminina, é chamada de a serva do Senhor. É um dos outros nomes de Nukve, perdão. E está relacionada a Malhut, que serve de elo entre o divino e aquilo que pode ser chamado de mundano, mas não é. Nós sabemos que todas as coisas são sagradas. A história de Yaakov está dizendo como as forças criadoras, sabendo da necessidade de equilibrar misericórdia e justiça, força e complacência, faz com que essas duas estruturas conheçam-se nessa batalha que, segundo o Chabad, vai ser com o anjo de Esav, segundo o Zohar, vai ser com Samael, mas as duas expressões falam da mesma coisa. Porque se Yaakov está lutando com o anjo de Gevurah, um anjo da força, e se ele está lutando com Samael como uma força da Sitra Ahara, ambas estão falando do pilar da severidade. Sendo assim, não faz diferença se usarmos esse artifício de dizer que lutou contra um anjo de Esav ou se com Samael. De qualquer forma, Yaakov está fazendo esse tikkun, que é equilibrar as forças para que o nosso plano de Asiá, o plano denso, o Malhut, possa ter conexão com o Eterno. De outra forma, nós estaríamos vazios de uma trilha a ser seguida. Yaakov é considerado tzadik, o justo, e nós sabemos que o justo é o fundamento. Fundamento quer dizer Yesod, a Sefirah de Yesod.
e ela é a única que liga-se a Malhut. Eu sei que hoje a maioria das árvores seferóticas trazem a ligação de Hod e Nessachah direto a Malhut, mas tradicionalmente a única sefirá que tinha conexão com Malhut era Yesod. É uma expressão cabalista tradicional para dizer que o justo é o fundamento do mundo, e o mundo é o reino é Malhut, e Malhut só pode se conectar com o eterno através da Shekhinah, e a Shekhinah é a esposa, a serva do justo. Rachel está ligada a Yaakov, Yaakov é o Tzadik, é Tiferet, e é aquele que vai desposar os aspectos ocultos da Bina, a inteligência, Lea, e os aspectos ocultos da Shekhinah em Rachel. Então, a Torá nos conta como as forças do Eterno emanam do superior ao inferior e retornam do inferior ao superior, naquele movimento que nós conhecemos bem de subir e descer. Não à toa, durante as semanas, durante os estudos sistemáticos dos conceitos cabalistas, nós nos deparamos com a ideia de Or Makif, Or Choser e Or Yashar. Uma luz circundante, uma luz de retorno, uma luz de conexão. Essa luz de conexão, chamada Or Yashar, ou Yasharor, também está representada no nome que vai ser dado a Yaakov após a sua batalha com este Malach, com este anjo. Na leitura no nível de Remes, que é um nível simbólico, nós vamos ver a luta de Jacó com os seus pecados, o qual Davi fala para nós que estão sempre diante de nós. Um dos motivos porque Davi Hameler foi gostado, né, foi amado por Deus, é porque os seus pecados estavam sempre diante dos seus olhos, ele não os ocultava, não fazia-se de santo, não tentava fazer sacrifícios para o perdão dos seus pecados, ele tinha um coração quebrantado, chorava, fazia jejum, pedia perdão, falava diretamente com o Espírito bendito seja, com o Eterno, e apresentava os seus pecados, e estava pronto para receber a punição. Quando o seu filho Avshalom estuprou todas as suas mulheres, nós vamos ver também muito a respeito disso, não agora, né, não nesta paraxá, manteve-se calmo da forma como foi possível, não puniu o seu filho, mandando executá-lo nem nada, mas assumiu aquilo como uma punição do Eterno para si mesmo por ter tido tantas mulheres, por ter tomado a mulher de Urias e assim por diante. Então, no nível de Remes, essa luta que Yaakov tem é contra ele mesmo, contra os seus pecados, e ele faz esse difícil trajeto de visitar a sua treva aí nesse pequeno rio, né? Neste pequeno momento de sabedoria. Águas são sempre sabedoria. Então essas águas na qual ele luta são momentos de insight, de sabedoria que ele tem, e ele conhece seus próprios pecados. No nível de Remes, Yaakov é Ekev, que significa calcanhar, e após a sua luta torna-se Yasharel, só que nem em Remes não se fala isso, né? Se fala Israel, que significa que ele lutou com Deus. Aqui na forma como o Rabad nos apresenta, seu nome se torna outro. Seu nome se torna Israel, que significa aquele que prevalece sobre o divino. Agora, esse divino que fala a Torá não é Deus na sua essência positiva. Quem poderia lutar com Deus na sua total estrutura imanifesta, no seu estado completo? Essa luta, esse prevalecer sobre o divino está sobre os aspectos da Sitra Hará, os aspectos negativos. Quando nós olhamos para o nível literal, então ele realmente luta com Deus, e alguns vão dizer que foi Miguel, outros vão dizer que foi qualquer outro malach, né, que representa Deus. Até mesmo a gente assistiu alguma novela em que quem vem lutar com ele é a figura de Jesus, né? E tudo bem. Aí vai
da forma como o Deus do coração do irmão entende, só que a Kabbalah não trata desses assuntos, e os irmãos já perceberam que aquilo que é Kabbalah cristã não é Kabbalah, aquilo que é Kabbalah hermética não é Kabbalah, aquilo que é qualquer outro tipo de Kabbalah que venha somada-se com alguma coisa não é Kabbalah. A Kabbalah é o estudo da Torá conforme a tradição, seja pelo Zohar, pelo Bahir, pelo Sefer Yetzirah, e assim por diante, por todos os comentaristas clássicos a respeito do que é a Lekevel. Mas sempre parte da Torá, sempre. Todas as vezes que o irmão for tratar de Kabbalah, e for Kabbalah, ela vai sair de dentro da Torá, certo? Então todos os livros que falam de Kabbalah, e que expliquem Kabbalah tradicional, eles usam a Torá como meio de revelação. Esse é o diferencial. O irmão está estudando Kabbalah, se está estudando Kabbalah tradicional, ela tem a Torá inserida no seu meio. Tudo bem? Então, vemos que aquilo que é baixo, no nível de Hermes, torna-se superior ao divino. Aquele que prevalece sobre o divino, no nível simbólico, então, aquilo que é baixo pode se elevar. Se nós interpretarmos isso de uma forma mais hermenêutica, mais homilética, isso quer dizer que até mesmo eu, com todos aqueles pecados que eu carrego, com todas aquelas mazelas que eu trago no meu coração, quebrantado, porque nós como buscadores, nós sabemos os nossos pecados, e quantas vezes a gente não está deitado à noite e vem aquela vergonha que a gente causou a si próprio. Isso é um coração quebrantado, é chorar na presença do Eterno, é se lembrar de alguma coisa que fez errado e se envergonhar de verdade daquilo. Isso é a evocação, de novo, desse ciclo de Yaakov, é o irmão lutando contra a sua parte divina para se tornar melhor, é a visita à treva, é o encontro com a escada maravilhosa. E todos esses símbolos são recorrentes nas parashiot que falam de Yaakov. Perdão. Quando olhamos, então, para o Zohar, nós vemos que Yasharel é aquilo que está conectado direto a Deus. E o que está em Ekev é Malhut. Então, na Maaseh Bereshit, nós vemos Deus utilizando-se dos caminhos das Sefirot, os 32 caminhos, para se conectar a Malhut. Isso é a explicação de ramos, não de raízes. Tudo que nós estamos falando aqui está encoberto pelas palavras. O Zohar não pode ser lido de forma literal também. Quem pegar o Zohar na sua mão e ler e achar que está lendo uma explicação como hoje nós temos numa faculdade, como você vai ler, por exemplo, sobre o retículo endoplasmático rugoso, é a síntese tal, o liso, síntese proteica, síntese lipídica, é para isso, vira adenosina trifosfato, literal. O Zohar não pode ser interpretado assim. O Zohar ele é interpretado pela união dos dois caminhos, né? Seja da via cardíaca e da via mental. Em certos momentos o Zohar é muito leve, é como se você estivesse lendo uma história e você paira por sobre o texto. Em outros ele é muito profundo. Você lê, relê, parece que ele está encoberto, porque ele realmente está. Então ele não pode ser lido de forma literal também. É com a junção de todos esses textos, de todos esses tratados e com um querer firme que se desenvolve a interpretação de dentro da Kabbalah. Quer dizer, o irmão não é porque leu o Zohar que tornou-se um ser iluminado. É lógico que iluminou-se. O simples fato, como nós vimos o Rabbi Berg nos dizer, o simples fato de você escaneá-lo com os olhos já permite que você se torne uma pessoa melhor. Porque isso movimenta a Or Makif. Agora, a Or Yashar, aquela de conexão com o Eterno, ela vai vir através da meditação do que se lê. Não é aquela meditação que se esvazia, mas é aquela meditação contemplativa. A meditação de esvaziar-se também tem que ser feita, mas essa é uma via
cardíaca, é uma via de morte do ego, é um momento onde você tenta mergulhar na imensidão que é Hashem, que é Elohim. Então você perde um pouco daquela sua conexão consigo mesmo, como nós já falamos em outros momentos, né? Aquele formigamento no meio da testa, que se dá do meio do olho até a ponta de onde nasce o cabelo. Das têmporas, né, que parecem vir para dentro como se alguém passasse os dedos. Essa é uma sensação física que nasce por motivos que nós já explicamos, né? Aquilo que para nós são meramente órgãos físicos, num plano espiritual eles têm outras funções, mas essas funções do plano físico refletem-se também no plano espiritual e o contrário, né, vice-versa. Então, nós sabemos que o lóbulo frontal ele é responsável pela nossa personalidade, por quem nós somos, pelas escolhas conscientes que nós fazemos, pela capacidade de abstração, de criar cenários imaginários para que eu possa prever alguma coisa. E as têmporas, elas são como o GPS do nosso corpo, elas dizem onde nós estamos no ambiente, se estamos deitados, se estamos de pé, se estamos de dia, se estamos de noite, se estamos num quarto grande, num quarto pequeno e assim por diante. E conforme você vai penetrando dentro deste eco, que é você mesmo, por uma meditação que começa contemplativa, a maioria das meditações começam contemplativas, até mesmo em outras tradições, como o yoga, como o budismo ou como o hinduísmo, no qual você ou presta atenção na sua respiração, isso é contemplação. Quando você presta atenção na recitação de um mantra, o Nam-myoho Renge-kyo, do budismo, o Namo Tasso Bhagavata Arahato Sammasambuddhassa Buddhassa também é do budismo, ou que seja o Om Bor Bhuva Swaha Tatsavitur Varaniyam, que é quase que o Pai Nosso hindu, não é? E assim por diante, conforme seja a sua tradição, ou o mantra que você esteja olhando, chega um momento em que a mente está cansada de contemplar esse mistério e ela naturalmente silencia. É onde você entra, sai do estado contemplativo para um estado de nulidade. Você começa a perder a sua relação com o ego. Então, já no momento onde você está nessa contemplação, você já começa a sentir aquele formigamento no meio da sua testa. Se o irmão não está sentindo, é porque falta o costume de fazer isso. Basta começar a fazer e prestar atenção neste ponto que ele já imediatamente começa a reagir. É uma espécie de cerúmen que é produzido, não é? Conforme o tempo for passando nessa meditação, as têmporas entram também nesse processo, e aquilo que já estava fazendo o irmão penetrar dentro de si mesmo faz com que haja aquela conexão com o todo. O irmão agora sente que não é mais um ser individual, mas uma parte de tudo. Isso acontece de forma física, mas é um reflexo de um estado mental. E somente aquele que faz a meditação consegue entender isso de uma forma que não seja meramente filosófica. Como é feita a meditação cabalista? Pode ser feita com os 72 nomes, por exemplo. O irmão começa a se concentrar em cada um dos nomes. No Shen HaMeforach, né? Shen HaMeforach de Hashem, seja o Shen HaMeforach de 72 nomes, seja o Shen HaMeforach de 42, que é o Ana Bechora, né? Ou então pensando em algum mistério desses que nós contemplamos diariamente. Quando nós contemplamos o mistério da Kabbalah, isso é um material filosófico para o irmão sentar-se e meditar. Por isso é muito importante, e é difícil que nós encontremos uma instrução de Kabbalah que fale sobre isso. Eu talvez tenha encontrado poucos em toda a minha vida que falem da forma como nós falamos, que é o irmão permitir-se ir para as nações vizinhas. Vamos descer um pouco mais na Torá e vamos falar de Diná. Quando nós olhamos a história de Diná, nós vamos ver que ela passa por um estupro, por um assédio, por um sequestro, e aquele que a tomou, aquele que a desejou, arrepende-se do seu ato, tenta fazer a Brit Milá e acabam assassinados, certo? Pelos irmãos de Diná. Diná tem a raiz Din. Din significa justiça ou tribunal, né? Por exemplo, Beit Din.
Beit Din é um tribunal judaico. Ou Sanhedrin, que é o Sinédrio, né, traduzido para nós, que é o tribunal superior. Esse Din tem características de justiça, e esse Din, então, está falando das características do Eterno que acabam se envolvendo com as nações vizinhas, porque diz a Torá que ela foi ver as filhas da terra, né? E ao ver as filhas da terra, estão visitando as nações. E as nações na Torá, quando se fala em nível de Sod, até mesmo em nível de Drash acima, não estamos falando de povos, mas estamos falando de pensamentos que temos, estamos falando de religiões, estamos falando de outras divindades, essas nações ao redor, estamos falando daquilo que não está em conexão com o Eterno. Logo, quando Diná vem visitar aquilo que não está em conexão com o Eterno, aquilo também deseja de toda forma estar conectada com Deus. De forma que assedia, profana o sagrado. Por isso, o Zohar e também as interpretações talmúdicas e etc. vão dizer que os irmãos de Dina, né, filha de Yaakov, Shimon e Levi, vêm para vingar a sua irmã e acabam matando todos os habitantes da cidade, né, depois de tornar eles vulneráveis. Quer dizer, aquilo que é profano parece forte, quando se encontra ao sagrado, é justificado com a severidade do julgamento divino, esse din. Só que é preciso que haja equilíbrio. Shimon e Levi passam do limite e não se equilibram em Tiferet. A Gevurah, a força da justiça, ao tentar de novo buscar a santidade que se perdeu, passa dos limites, sem passar por Tiferet. Por isso a Torá nos diz que Yaakov repreende os filhos. Yaakov diz, isso não foi um assédio, isso não foi um sequestro, um estupro, eu dou a minha filha em suas mãos. Se você aceitar a Brit Milá, né, se você fizer o pacto com o Eterno de ser bom, de ser santificado, de observar o Shabat, de cumprir mitzvot, você também está justificado e eu vou lhe dar a justiça. Diná é sua. Só que o zelo da casa do Eterno, como nos diz o Midrash, faz com que os irmãos passem dos limites. Não passem pelo próprio pai, simbolicamente, Yaakov, passem por cima dele. Logo, não juntam-se à beleza e acabam perdendo a chance de elevar aquilo que estava na Sitra Hará. Por que nós fizemos esse link com a ideia? Porque nunca vi ninguém, quer dizer, vi um ou outro, eu não posso nem chamar de rabino, tem que chamar de Rav, porque tem que ter uma instrução muito grande para falar isso. E são poucos que eu tive o grande prazer na minha vida de presenciar falando isso. Vão às nações vizinhas, que isso quer dizer, vão estudar outras religiões, vão estudar outras filosofias, porque se vocês tiverem um coração leve de verdade, um coração puro, um coração honesto, né? Levitahor berali Elohim, constrói-me um coração puro, meu Deus. Os irmãos vão encontrar a verdade em cada uma delas. Por que é proibido para o judeu visitar, por exemplo, um templo budista? Porque ele vai sentir a presença de Deus lá. E isso pode confundir a sua cabeça, ele pode acabar deixando a sua comunidade. Não é do interesse de Deus que ninguém fique se convertendo o tempo todo. Essa história de que eu preciso converter você para a minha religião e o outro tem que converter o outro para dele, porque eles estão ganhando pessoas. Essa é uma tentativa de comprar um espaço no céu. É uma tentativa de comprar o paraíso. Olha, meu Deus, quantas pessoas eu converti para o Senhor, para a nossa religião, a verdadeira religião. Mas quem pode dizer que ela é verdadeira? E se chegar um momento do mundo vindouro e descobrimos que estávamos errados? Eu não vou ter desvirtuado as pessoas que talvez estivessem no certo. É que nós, como livres pensadores, nós temos a ideia de que Deus não tem religião para si. Os homens têm religiões entre si. O Eterno, bendito seja, é dono de todas elas. É como se nós olhássemos para uma estrutura tão grande que fosse impossível ver todos os seus lados. Eu não posso ver todas as faces dessa escultura porque ela é infinita de tamanho. Então é preciso que cada um esteja olhando para uma das suas faces. Como nós dizemos em outras instruções, né, de não de caráter
de Shabbat ou de Parashat, mas o ocultismo, o esoterismo é uma sala cheia de espelhos. Cada um dos irmãos está olhando para um espelho. E cada um desses espelhos tem um reflexo da luz maior. Mas a luz maior é só uma. O que nós vemos no espelho é o reflexo. Acontece que alguns se apaixonam pela imagem refletida que tem. Fala, aqui está a luz maior, eu estou vendo, olha ela aqui. Então tá vendo? Olha para o meu espelho aqui. E todos os espelhos refletem essa mesma luz, alguns de forma mais opaca, outros de forma mais brilhante. Uns estão mais perto, outros mais longe. Um certo rabino uma vez disse que o caminho que nós escolhemos trilhar, ele é como uma sequência de quartos enfileirados, diferente do caminho que outros trilham. Outras pessoas entram no quarto do caminho que buscaram e ele está mobiliado. O quarto está completamente mobiliado. E a pessoa se sente bem com isso. Ela usufrui dos móveis, ela usufrui dos alimentos que estão ali, e ela passa toda a vida naquele quarto, e ela está feliz com isso. Nós entramos num primeiro quarto e não encontramos nada lá dentro. E meditamos sobre o vazio que está ali e descobrimos uma porta. Atravessamos para a próxima porta, ela dá para um outro quarto, e aquele quarto também está vazio. E nós meditamos sobre o vazio que está ali e assim infinitamente. Todas as vezes que nós adentramos no próximo quarto da consciência, ele continua vazio. Porque o Espírito, bendito seja, o Eterno, ele está sempre nos levando a maiores caminhos de conhecimento. Como nós falamos na instrução de quinta-feira, pode ser isso comparado a um samsara, a um ciclo que nos deixa preso, o Elohim nos quer preso no terreno da sabedoria? Lógico que não. Acontece que nós estamos fazendo o caminho linear do entendimento. Mas vai chegar um momento em que nós vamos vencer a linearidade do tempo. Não sei nem se essa palavra existe. Nós vamos vencer esse caminho que segue apenas uma seta da entropia. Então nós vamos entender que tudo aquilo que nós passamos aconteceu, acontece e acontecerá eternamente ao mesmo tempo. E estaremos fora do circuito do tempo. Mas aquilo que hoje está acontecendo com o irmão, talvez seja esse o paradoxo da sua meditação contemplativa de hoje. Se isso está acontecendo com o irmão hoje, está se deparando com o conhecimento das forças opositoras, caóticas do Sitra Hará. O irmão está fazendo o percurso de Yaakov, voltando à sua terra. Está enviando emissários divinos para Esav, aquele seu lado que não quer se emendar, aquele seu lado da severidade, aquele seu lado trevoso, aquele seu lado que está abraçado com o mundo da matéria. Está mandando mensagem falando, para de guerrear, para com isso, seu irmão, desde o ventre da nossa mãe, que o mal nos espreitava, você tem se entregue a isso, vem receber a minha bênção. Eu recebi a bênção que era sua, vem agora receber a minha bênção, vamos se encontrar. O irmão está fazendo esse processo, isso aconteceu simbolicamente com Yaakov e acontece todos os dias, desde lá para cá. Antes da personagem histórica existir, se é que existiu, nós não sabemos dizer, e não faz diferença se existiu ou não. Possivelmente tenha existido, mas ela muniu-se de toda a interpretação simbólica, alegórica, mística, homilética, hermenêutica, filosófica, moral, e assim por diante. Logo, aquilo que talvez tenha sido um homem vivendo a sua história, tornou-se um símbolo para toda a humanidade. E não é assim só com Yaakov, é assim com todos os personagens bíblicos, com todos os personagens épicos, seja do Mahabharata, do Ramayana, com todos aqueles poemas que aparecem dentro dos textos de Arjuna e assim por diante, no budismo, são todos personagens dos arquétipos que nós vestimos com pessoas, as pessoas servem para nós de vestimenta para ideias que são transcendentais. O irmão está vivendo também isso. E quando o tempo deixar de ser linear para nós, nós vamos perceber que, embora talvez a caminhada tenha parecido infinita nesses quartos que nós atravessamos e nunca encontramos nada, quando nós atravessarmos a primeira porta e talvez voltarmos no primeiro quarto da nossa consciência, então talvez nos livremos desse Ouroboros, né? Desta cobra que come o próprio rabo eternamente, e entendamos
e todas essas coisas que é a sua vida e a de todos os que existem e a de todas que talvez tenhamos, sempre existiram, sempre existirão e sempre estarão fazendo o que fazem. Isso é fato científico, não é opinião de Kabbalah, de que todas as coisas que acontecem na materialidade são blocos que, em, em níveis superiores da existência, como o espaço-tempo, podem ser mexidos para frente ou para trás. O espaço-tempo tem essa relação porque o tempo só passa com o movimento no espaço. Se não há movimento, não há tempo. E somos nós que estamos nos movimentando. Por isso temos a impressão do tempo, mas quando cessarmos esse movimento que faz parte da nossa experiência, continuar fazendo, então talvez nós entendamos melhor o que é a realidade. Perdão. Quando nós olhamos para Yaakov e nós vemos ele, um menino, saindo do ventre da sua mãe, buscando já a sabedoria desde pequeno, a astúcia, a esperteza, a inteligência e também a oração, de modo que ele é o que vem para a justiça, tornando-se um tzadik, e não o seu irmão, que talvez tivesse todas as ferramentas. Ele foi injustiçado, ele teve a benção roubada, ele foi chantageado com comida, ele era um caçador, vivia no meio dos homens, acabava fazendo sacrifício de animais, seja com a sua seta, com a sua flecha, etc. Amava muito o seu pai. Mas aquele que faz a Teshuvá é Yaakov. E é lógico que Esav vai fazer Teshuvá. Esav está em Teshuvá. Como, por exemplo, nós temos a história de Caim e Abel. Caim fez Teshuvá. Caim fez Teshuvá em seu parente próximo, Tubal-Caim. Caim faz Teshuvá em Tubal-Caim. Vivemos essa experiência. Seu irmão acredita em existências contínuas. Nós vivemos essa experiência de aprendizado nas vidas que se sucedem. Seu irmão não acredita, nós vivemos isso na história genética dos nossos descendentes. As duas coisas são verdade. Então, se o irmão puder acreditar nas duas, conhecer as duas, que assim seja. Uma ideia da metempsicose que não condiz com a Kabbalah. A metempsicose é essa ideia de reencarnação em que hoje eu sou um homem, amanhã eu sou um cabrito, no mês que vem eu sou... No mês que vem não, na vida que vem eu sou um elefante, na outra eu nasço como um deus, depois eu nasço como um demônio. Não faz parte da Kabbalah, não faz parte da metempsicose da Kabbalah. Mas ela não vem dizer, e nem mesmo o espiritismo que fala em reencarnações, e nem outras crenças do Oriente que falam sobre o ciclo de existências, que para Kabbalah é o Gilgul HaNeshamot, né? Ela não vem dizer que é o ego que vive muitas vidas. A gente tem essa impressão de que, eu vou morrer, eu vou manter minha consciência, eu vou ser eu. Não vai. Tudo aquilo que compõe você hoje não é a sua alma que vai viver em muitos corpos, é a sua consciência que vai viver em muitas almas em muitos corpos. É diferente a ideia. Lembre-se que a Kabbalah tem 5 camadas. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya e Yehidah. Nefesh é minha alma material, é a alma da própria terra, é a alma que Hashem pegou emprestado de Adama para me compor. É o meu corpo, né? Mas é uma alma, nós sabemos que é luz, né? No final de tudo, é energia. O meu Ruach são minhas emoções. É o meu corpo emocional, a minha alma emocional, ela também faz parte de Adama. A minha Neshama, o meu Neshoma, que é a minha inteligência, o meu conhecimento. Por fim, a minha Chaya, que está mais para o espírito
do eterno do que para mim, e a Eridá, que é o próprio eterno. É a minha consciência quem vai habitar todas as existências que estão programadas, nós não sabemos quantas são. Os cabalistas também não entram em acordo, de forma que ninguém tem a resposta. Uns dizem que é 3, o Gilgul HaNeshamot, outros dizem que é 300, outros dizem que é infinito, se preciso for. E não existe uma tradição que possa dizer para nós o que é, porque a Kabbalah não fala do após a morte. Ela não explica o que há após a morte. Ela nos dá as chaves daquilo que podemos entender com Elohim, e Elohim está manifesto para os que estão manifestos. Ao ponto de a Torá dizer em certos momentos, aqueles que morreram não sabem nada de você. Não oram e não sabem nada. Porque estão, certo? O Gilgul HaNeshamot, o ciclo de existências do Neshama, da mente, da inteligência, está a inteligência, Binah, né? Ele é um circuito finito. Em algum momento encerra-se e eleva-se novamente ao eterno, como Adam Kadmon. Não sabemos dizer se isso acontece de forma individual, de forma coletiva, ou se o individual em algum momento percebe que é coletivo. De qualquer forma, é a minha consciência que vai se desvestir de mim mesmo num período após a minha transição. O Bardo Todol, o livro dos mortos tibetano, nos fala sobre isso. Sobre a caminhada da consciência no desvestir-se do ego, das pessoas que amamos, dos medos que tivemos, dos amores que praticamos, dos atos sexuais que perpetramos. O Bardo Todol vai dizer que nós seremos perturbados por essas imagens. Não perturbados num sentido de tentação, mas num sentido de talvez apaixonar-se pela sexualidade da existência. E que nós devemos deixar todas essas coisas para trás, porque é a consciência se desvestindo do ego anterior. Tudo aquilo que o irmão é hoje é a soma das experiências egóicas que teve. Nesse sentido, Yaakov é a parte da conexão com o eterno, Yasharel, que está lutando contra essas forças da Sitra Hará para conectar a Shekhinah a Hashem. Quer dizer, eu estou aqui nesse exato momento na Terra, no denso, em Asiá. Se o irmão colocar a mão na mesa onde está, ou na própria mão, vai sentir a materialidade. E nós não vamos chover no molhado, falar que os elétrons não se tocam, e toda aquela ciência que nós já conhecemos e que já extrapolou o limite de ser repetida. Mas o irmão está experimentando a realidade densa. Tudo bem, nós sabemos pela mecânica quântica que existe mais o vácuo dentro dos átomos do que partículas reais e que as suas cargas são infinitesimais ao ponto de serem totalmente descartáveis. Mas nós experimentamos a densidade. Porque aprove ao Eterno nos colocar em Asiá. E se nós retirarmos, então, essa incógnita do Eterno e colocarmos você, foi você, irmão, irmã, quem decidiu fazer o Tikkun HaOlamim, o caminho da Teshuvah, de viver a retificação dos mundos. O irmão caminhará por toda a existência para conhecer-se existência. Você é uma centelha do divino, um quebrador de Kelipot. E não aquele pá Lilith, aquele pá da Goetia que você vai evocar com alguma coisa e prender num... Você está quebrando. Não tem como falar. Não tem palavras para descrever o que é a existência, porque você está fazendo o processo que emanou de Ein Sof. E toda vez que a gente tenta falar algo de Ein Sof, não tem como. Nunca saímos da mente do todo. Estamos lá. Nesse exato momento, a gente continua debatendo sobre o eterno, como se o cosmos fosse um lugar infinitamente grande, e é. Como se nós fôssemos infinitamente pequenos, e somos.
Mas as duas coisas não são nada perto da mente do Eterno, que compõe tudo isso, no qual tudo isso está. No qual a existência negativa, onde todas essas coisas estão manifestas, estão. Onde o Tzintzium aconteceu, onde a lâmpada negra foi criada, onde o mistério do oculto dos ocultos se manifestou. O Eterno retirou de dentro de si um espaço no qual fingiu não estar dentro e lançou-se dentro desse lugar onde ele já estava, mas fingiu não estar. Diminuiu-se a si mesmo em camadas infinitas e passou a expandir dentro do finito o infinito, replicando a realidade numa realidade menor. A verdadeira infinitude é replicada no infinito que eu e você conhecemos. Mas esse infinito não é nada perto da realidade da qual ele emanou. E esse é o grande mistério da Kabbalah. É como eu, ser vivente, posso me conectar com a realidade do que é bom, do que é justo, do que é espiritual, do que é correto, mas sem me prender à fruitividade dessas coisas. Eu não quero colher frutos da minha bondade. Eu quero ser bom, porque a essência da qual eu emano é boa. Mas o Eterno não criou aquilo que é trevoso? Criou. Para o equilíbrio de todas as coisas, o bem que o irmão está vendo é a diametral oposta do mal. Nós estamos falando do bom que não tem outro aspecto. E por isso é tão complicado falar que Deus é bom. Mas é o único bom. É bom quando cria maldade. É bom quando manda a treva. É bom quando manda a maldição. É bom quando tem tormenta. É bom em todos os momentos. Não caem naquele axioma filosófico grego de que se Deus é bom e criou o diabo, então ele é mau. E se ele não pode com o diabo, então ele não é onipotente. E se ele pode, ele deixa acontecer, então ele é conivente. Isso é um axioma de Bina, da inteligência mundana, que conhece a árvore do conhecimento do bem e do mal, e nunca esteve de frente a Etzrain, que é a árvore da vida. A árvore do conhecimento do bem e do mal, que nos foi dada de forma alegórica, herdada, né? Herdada dos mesopotâmicos, dos babilônicos. Nós sabemos que estes mitos, como o mito de Noah, é a reinterpretação da epopeia de Gilgamesh, que vai encontrar com a deusa Inanna, se descobre um deus, e assim por diante. São releituras para dentro da tradição hebraica, assim como outras releituras da tradição suméria, outras releituras da tradição dos cananeus, dos cananitas, e de todo os hebreus foram como um rio forte no qual as tradições afluíram e ele incorporou. É isso. E continua a fazer isso, esse braço forte de conhecimento. Tornou-se judaísmo, tornou-se cristianismo, tornou-se islamismo, tornou-se espiritismo, tornou-se mormonismo, tornou-se um panteão de outras coisas para frente, que beberam desta água. A pessoa que quer estudar a religião egípcia, que o faça. Você vai ver o quanto de eco existe do que é o conhecimento egípcio dentro do judaísmo e principalmente do cristianismo. O eco que existe do pensamento dos antigos sacerdotes, dos antigos sábios egípcios, com aquilo que ensina a gnose crística ou então na Kabbalah judaica e assim por diante. Então que o irmão possa visitar também essas nações vizinhas sem medo. Eu vou até lá, eu vou estudar, e estude com vontade, pratique, medite, faça as recitações dos mantras, se permita conhecer essa face do Eterno também. Só nunca caia no Avodazará. O que é o Avodazará? Trabalho estranho. E eu não estou falando como uma espécie de conceito religioso para te prender num dogma. O que isso quer dizer? Você acha que os verdadeiros mestres budistas, eles praticam um trabalho estranho? É lógico que não. Obviamente não. Porque senão não tinham nos legados tratados como a coroa dos sutras, que é o sutra da flor de lótus da lei maravilhosa,
que vem desmistificar uma das ideias mais místicas de todo o budismo, de que o Buda deixa de existir. E o Sutra da Flor de Lótus da Lei Maravilhosa diz: eu, Tathagata, embora diga que entre em cessação, nunca cesso. Quer dizer, que a quebra daquele conceito de que estamos caminhando para a nulidade não existe. E ainda diz: existe uma fonte anterior a tudo, não criada e imanifesta, da qual tudo se manifestou. Se isso não é o que nós estudamos em todas as religiões, então estamos em dogma. Se eu não vejo o eco do imanifesto, o irmão queira chamar Brahman, Ansofer, como queira chamar o seu coração, se o irmão não vê num vislumbre, né, porque ninguém vê, ninguém ouve, ninguém sabe, mas se o irmão não tem a conexão mística, intuitiva com aquilo do qual o cósmico é a parte emanada, o grande arquiteto do universo, nós nos referimos assim, desta forma ou daquela, a parte manifesta de Deus, a qual nós podemos orar, nós podemos conversar, nós podemos fazer pedidos, nós podemos tudo com o grande arquiteto, com o cósmico, com Vishnu, como o irmão queira chamar o Deus do seu coração, porque ele continua sendo o mesmo, o imanifesto, só que na sua característica que manifestou-se, ao qual nós podemos nomear de uma forma ou de outra, conforme o meu coração permitir. O nobre Alcorão, que Deus me perdoe, está falando tantas religiões num Shabat, mas o Shabat já ficou para trás também. O nobre Alcorão diz assim: nem o céu dos céus podem conter Allah, mas o coração do homem pode. Se o coração do homem pode conter Allah, então não está falando de Allah num sentido físico, mas Allah num conceito que o homem pode unir-se. Então, se eu estou dentro do cristianismo e o que eu quero é ir para o paraíso, eu errei meu alvo. Se eu estou dentro do judaísmo e o que eu quero é ser destaque na frente dos outros perante Deus, eu errei meu alvo. Se eu estou dentro do islamismo e o que eu quero é fugir do Haram, do mármore que queima no inferno eternamente, eu errei meu alvo. Se eu estou dentro do budismo e tudo o que eu quero incessantemente, incansavelmente é o nirvana, é a sensação, eu nunca vou alcançar o nirvana. Por quê? Lembre-se do voto do Avalokiteshvara. O Bodhisattva Avalokiteshvara, que é masculino e feminino, né, na tradição budista chinesa, ele é conhecido como Kuan Yin, que é uma Bodhisattva. Ele, ao chegar às portas do nirvana, disse: eu só vou adentrar o nirvana quando o último ser senciente alcançar a iluminação. E, possivelmente, é o mantra mais recitado do mundo inteiro, de todos os tempos, é o mantra Avalokiteshvara. Então, a busca da cessação não deve ser a busca do budismo. A busca do budismo deve ser a iluminação. E a iluminação leva ao conhecimento e à cessação. A cessação do desejo, a cessação do sofrimento, a cessação das coisas fruitivas, dos 3 venenos, né, as 4 nobres verdades, o caminho óctuplo. Então, o budismo também é muito rico, muito enriquecedor. Qualquer buscador deve estudá-lo com carinho. Nós vamos fazer a leitura do Tripitaka, né? Até começamos a fazer, se não me engano, este ano ou ano passado, mas acabamos deixando no meio. São os textos originários do budismo, né, que estão em Pali, são os livros mais antigos de toda a tradição budista, mais que o Dhammapada, mais que todos os sutras, são aqueles que vêm da tradição da Índia, né? E é o Tripitaka, que vai dar origem a 3 corpos, né? Que é o grande veículo, o pequeno veículo e o veículo diamante, né? Então é muito enriquecedor. E depois disso o budismo também vira um monte de braços, né? Tem o budismo de Nichiren, no qual ele vai ver o Sutra da Flor de Lótus como o Nanmyo Horengenkyo, como o Daimoku, o Gohonzon, numa forma direta de conexão com a budeidade, o caminho para a budeidade. E é muito enriquecedor quando você lê ele em chinês. O Nanmyo Horengenkyo significa eu sou a simultaneidade da causa e efeito. Essa é a sensação, não é? Quando a causa e o efeito estão em algo só. E este algo só, as outras tradições que são mais voltadas a uma expressão intelectual,
expandem em uma série de degraus a serem subidos, ascendidos. Houve alguém que chegou em nossa página e nos criticou pela forma como ensinamos Kabbalah, e nós não respondemos de forma dura porque nós percebemos que essa pessoa é ligada a essas tradições de caráter mais esotérico no sentido cardíaco, em que o pouco diz muito, em que a cessação está logo ali no silêncio. E está tudo bem, os dois caminhos levam para o mesmo lugar, todos os caminhos levam para um só lugar. Só que uma pessoa que se enclausure em dizer eu vou seguir só isso aqui é o suficiente para eu alcançar tudo que eu preciso. Tudo bem, todos os caminhos levam para o mesmo lugar, mas será que você não está perdendo uma bagagem filosófica bonita de outras crenças, de outras religiões, de outras filosofias, de outros saberes? E é por isso que ordens sérias, como a que os irmãos fazem parte, como é o que nós pretendemos enquanto Lotus, é dar o máximo possível de material filosófico para trazer luz para a nossa consciência, para a sua, para a do irmão, para a humanidade. Até quando a gente vai sair para o meio da rua temendo encontrar Esav e seus 400 homens? Eles estão vindo para a guerra. Se nós não enviarmos os nossos mensageiros, essas forças do Eterno, boas e ruins, para que movimentem a criação para aquilo que é realmente bom, então nós nunca vamos ter paz. É preciso que certas coisas aconteçam, elas vão acontecer, elas vão ser interpretadas como tragédias, como grandes problemas, mas elas vêm para retificar as coisas que precisam ser retificadas. Como uma dona de casa que limpa o seu quarto e no momento em que limpa, tudo fica perfeito, arrumado, sem poeiras, sem teias de aranhas e sem animais, ela os mata todos. Para os habitantes da casa, tudo está ótimo. Para aqueles que eram os pequenos insetos, as pequenas pragas, as pequenas sujeiras, aquilo foi uma catástrofe. É preciso escolher quem nós seremos, aqueles que limpam, aqueles que são limpados ou aqueles que vão desfrutar da limpeza. E nós somos todas as três coisas. E essa é a riqueza que a Kabbalah nos dá para a meditação. Como, por exemplo, nós vamos ver, se os irmãos nos derem a honra também, no estudo do tarô. O tarô, para nós, são 78 placas de um caminho iniciático nos grandes mistérios, que são os grandes arcanos, e nos degraus menores que levam a esses mistérios, que são os 4 naipes com as suas cartas de as a... Não é a Reis, esqueci o nome da carta. Enfim, é uma 14ª carta, né? E são mistérios que falam sobre os 4 mundos, sobre as 4 forças, sobre terra, fogo, água e ar, sobre Beriat, Zilut, sobre Asiá, sobre os mundos da criação. Mas, mais do que isso, é uma forma psicológica de abertura de pensamento, a partir do arquétipo. Não é à toa que tanto Carl Gustav Jung quanto seu professor, que é Sigmund Freud, deixaram escritos sobre o tarô, nos quais, em seus laboratórios de estudos, diversos tipos de tarôs foram encontrados. Por quê? Eles eram místicos? Não. Eles eram conhecedores da psique. A Torá nos abre um leque de possibilidades, como a mãe abre o útero para que o filho venha ao mundo, a Torá abre a consciência para que ela veja a verdade. E o tarô também é assim. Se você vai conversar com um tarólogo de verdade, você está fazendo, na verdade, um tratamento psiquiátrico, psicológico. Agora, não aquele que diz, eu tive um caso pessoal, este vai ficar gravado, esta instrução, então aqueles que estão assistindo gravado, a instrução está se encerrando aqui, um shalom para todos, e agora eu vou falar de algo pessoal que me aconteceu, então, para os que vão ver gravado, o intervalo é aqui, tá bem?